Meus amados irmãos, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habitem ricamente em vossos corações. Nós vamos então orar neste instante. Vamos confessar ao Senhor os nossos pecados, vamos confessar ao nosso Deus as nossas transgressões. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, nós te agradecemos, ó Pai amado, por mais uma vez podermos ler a Tua palavra, podermos aprender a respeito do Senhor, dos Teus grandes feitos, da maneira grandiosa como o Senhor tem agido ao longo da história em benefício do Teu povo, para que o Teu povo conheça Teu Filho Jesus Cristo, para que o Teu povo cresça no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agora, ó Deus, nós também queremos nos colocar diante de Ti, reconhecendo, ó Pai amado, que nós somos pecadores, reconhecendo, ó Senhor, que nós temos transgredido a Tua lei, temos quebrado os Teus mandamentos, temos, ó Senhor, insistido em seguir o nosso próprio caminho, em fazer a nossa própria vontade, em fazer, ó Deus, aquilo que parece mais reto aos nossos olhos. Tantas foram as vezes, ó Pai bendito, que nós desconsideramos as Tuas leis. Tantas foram as vezes em que fizemos os nossos ouvidos surdos àquilo que o Senhor nos fala através da Tua santa palavra. E é por essa razão, ó Deus, que nós nos humilhamos em Tua santa presença, confessamos o nosso pecado, confessamos a nossa transgressão, pedimos que o Senhor, por amor de Ti mesmo e por amor de Teu Filho Jesus Cristo, o Senhor nos perdoe os pecados, o Senhor, ó Deus, nos firme no caminho da santidade. O Senhor, ó Deus, nos faça crescer em amor por aquilo que é santo e piedoso. Que o Senhor, ó Deus, nos faça aborrecer aquilo que é pecaminoso. Pai amado, nós te pedimos perdão pelas muitas vezes em que, através das nossas ações, dos nossos atos, nós desvalorizamos e negligenciamos o Teu santo dia e o Teu culto. Perdoa-nos, ó Deus. Aceita a nossa adoração, aceita, ó Deus, o nosso culto, a nossa adoração prestada ao Senhor, através de Teu Filho, o nosso Redentor, o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Cristo é que nós choramos, em nome de Cristo é que nós te bendizemos hoje e eternamente. Amém. Meus irmãos, eu gostaria agora de convidá-los a abrirem a Santa Palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo de número 24. Eu coloquei aí que nós vamos meditar do verso 52 ao verso 67, mas, na verdade, nós vamos interagir com todo o capítulo 24 aí de Gênesis, tá bom? Porque o capítulo é muito longo. Na verdade, é um dos mais longos do livro de Gênesis, e eu fiz apenas um destaque aí, quando eu mencionei do verso 52 ao verso 67. Nós vamos ler esse trecho, tá? Para iniciarmos a nossa exposição, mas eu quero já avisar aos irmãos que nós vamos interagir com todo o capítulo 24 do livro de Gênesis, tá bom? Mas a nossa leitura inicial vai ser aí do verso 52 até o verso 67. Então, a palavra de Deus, ela nos diz assim. Peço que os irmãos aí em seus lares acompanhem com toda a atenção. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão e a seus homens.
Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: És nossa irmã, sê tua mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-Lairoi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo. E perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Amém. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua santa palavra. Meus irmãos, esta não é uma história sobre casamento. Permitam-me ser mais claro, irmãos. Essa passagem, ela não deve ser lida como se o seu propósito primário fosse nos ensinar a respeito de como nós podemos encontrar uma esposa de acordo com a vontade de Deus. Aqui, o propósito primário do autor sagrado não é ensinar a você a respeito de como você pode encontrar um cônjuge de acordo com o coração de Deus. E eu inicio fazendo esse destaque porque é muito comum nós encontrarmos pessoas interpretando esse texto como se o propósito primário de Moisés fosse nos oferecer aqui alguns passos, alguns princípios práticos para escolhermos um bom cônjuge, para escolhermos um cônjuge de maneira acertada. E eu já vi algumas pessoas pregando nessa passagem, dizendo que aqui você tem alguns passos que você deve seguir se você deseja ter um casamento que agrade a Deus. Quais sejam eles, né? Quais são esses passos? O primeiro deles: frequente um lugar onde você possa conhecer garotos e garotas. E aí normalmente baseiam isso no verso de número 11. O segundo princípio seria: coloque a questão em oração. Os versículos 12 e 13. Mas não faça uma oração generalizante. Não faça uma oração lacônica. Faça uma oração específica. Faça uma oração detalhada, como que está aí no verso 14. Além disso, não esqueça de dar graças a Deus, como está nos versos 26 e 27. E do verso 28 ao verso 51, eu já vi um sermão ser pregado a respeito de como é importante você conhecer a família da pessoa com quem você deseja casar. Não porque você vá casar também com essas pessoas, mas porque essas pessoas podem te dizer um monte de coisas sobre a pessoa com quem você quer casar. A família pode dizer a você, pode dar a você um monte de informações a respeito do seu futuro cônjuge. Não é dessa forma que você deve interpretar essa passagem. Esta não é uma história, esta não é uma narrativa sobre casamento. Você vai dizer, mas esse texto não fala sobre romance? Ele não fala sobre casamento? Fala! Ele fala. E é sim possível encontrarmos alguns princípios extremamente importantes para essa área da vida. E ao longo da exposição, eu vou aqui apontar alguns princípios. Só que eu quero que vocês entendam, meus irmãos, na verdade eu desejo que vocês lembrem de algo que foi dito pelo Senhor Jesus Cristo, quando no Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 39, em um dos seus muitos confrontos com os fariseus, Jesus afirmou: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E ele termina o verso 39 de João 5 dizendo: e são elas mesmas que testificam de mim.
Quando Jesus disse estas palavras, ele estava falando dos livros do Antigo Testamento. Ele estava falando do Antigo Testamento, dos escritos veterotestamentários. Você também deve recordar de como Jesus, após a sua ressurreição, encontrando-se com os discípulos ali no caminho de Emaús, ele vai dizer, ele vai expor tudo aquilo que em Moisés, nos Salmos e nos profetas constava a respeito dele. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele ensina a mim e ensina a você que o Antigo Testamento é sobre ele. Os livros de Moisés são sobre Jesus. Os Salmos são sobre Jesus Cristo. Os livros dos profetas também falam sobre o Senhor Jesus. Por essa razão, eu vou dizer de novo, esta não é uma história sobre casamento. Essa é uma história sobre Jesus. Quando você ler Gênesis capítulo 24, você deve procurar uma maneira de entender algo a respeito da pessoa bendita do Senhor Jesus, da sua obra redentiva em benefício da sua igreja amada. É dessa forma que você deve ler este texto aqui no capítulo 24 de Gênesis. É sobre Jesus. É sobre o Senhor. É sobre o que ele fez. E como é então que nós podemos encontrar o Senhor Jesus Cristo neste texto? Mantenha a sua Bíblia aberta aí em Gênesis capítulo 24. Esse texto, meus irmãos, o capítulo 24 é a narrativa mais longa que você vai encontrar em Gênesis a respeito dos patriarcas. Outro detalhe é que você precisa entender esse capítulo 24 em conexão com o capítulo 23, tá? E também com o capítulo 25. Por quê? Se você ler o capítulo 23 de Gênesis, você encontrará ali a narrativa a respeito da morte de Sara. Olhe o verso de número 2 de Gênesis 23. O verso 2, ele nos fala exatamente sobre a morte de Sara. Verso 1 diz: tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Quiriate-Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Então, o capítulo 23, ele já começa com a informação a respeito da morte de Sara. E ele vai terminar, veja o verso 19, ele termina com a informação a respeito do seu sepultamento. O verso 19 diz: depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Mamre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Então todo o capítulo 23 tem o seu foco na morte de Sara. A mensagem é: morreu a mãe de Israel. Não há mãe em Israel. Já quando você passa para o capítulo 25, você lê a respeito da morte do primeiro patriarca. No capítulo 25, você vai ler a respeito da morte de Abraão. Veja aí, Gênesis capítulo 25, o verso 8, ele vai dizer assim: expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Então veja, o capítulo 23 fala sobre a morte de Sara, o capítulo 25 fala a respeito da morte de Abraão, e o capítulo 24, ele vai então nos apresentar aquela que substituiu Sara como matriarca de Israel. O capítulo 24 termina com o capítulo 24 termina com Rebeca sendo introduzida na tenda de Sara. A tenda de Sara, que até então estava vazia, ela passa a ser ocupada por Rebeca. Novamente, Israel tem uma mãe. Há agora uma mãe em Israel. E Isaac, ele toma o lugar de seu pai Abraão como patriarca da nação.
O capítulo 24, ele então prepara o terreno para uma mudança na história da nação de Israel. Esse é o momento em que Isaac ele se torna o patriarca e o momento em que Rebeca se torna a matriarca da nação. E olhando para o capítulo 24, veja aí no verso 1, como ele começa com uma afirmação muito interessante. O texto diz: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Então, o capítulo começa destacando a idade de Abraão e a maneira como o Senhor em tudo abençoou Abraão. Mas logo depois disso, o texto vai narrar uma dificuldade. Isaac ainda não havia casado. Ele já era adulto, ele já era homem feito. Se você observar o versículo 20 do capítulo 25, você verá ali que Isaac já era da idade de 40 anos e ele ainda não havia casado. É importante você ter isso em mente, porque você compreende que aqui o contexto do capítulo 24 é o do cumprimento da promessa de Deus de que de Abraão ele faria uma grande nação, de que através da semente de Abraão todas as nações e todas as famílias da terra seriam abençoadas. Você deve lembrar de como Deus havia prometido estabelecer o seu reino neste mundo através da semente de Abraão. E finalmente chegou o momento quando Abraão e Sara receberam um filho do Senhor. Isaac nasceu. Essa semente que nasceu, ela cresceu. Isaac cresceu. Isaac se tornou homem feito. Mas a semente de Abraão, ela ainda precisava dar origem à sua própria semente. E ele não teria como fazer isso, ele não conseguiria gerar a sua própria semente se ele não encontrasse uma esposa para si. A semente pactual, ela não progrediria, ela não caminharia se não houvesse esposa para Isaac. Não haveria progresso na história da redenção se Isaac não casasse. Sara estava morta. Abraão já estava idoso. E Isaac não tinha esposa. Aqui você percebe um problema e parece que o plano do Senhor ele está claudicando. Parece que o plano do Senhor ele está encontrando aqui um grande obstáculo. A morte de Sara, meus irmãos, a amada de Abraão, foi um novo despertar para a sua própria idade avançada e para a sua responsabilidade de garantir que seu filho de 40 anos, Isaac, se casasse bem e produzisse herdeiros. A morte de Sara serviu como que um estalo para Abraão. Até então, Abraão não havia percebido que Isaac permanecia solteiro. É quando a sua esposa morre que ele percebe. É preciso que algo seja feito. É preciso que Isaac case para que a minha semente continue a germinar. E é diante desse problema, meus irmãos, que Abraão, ele chama o seu servo mais antigo, ele chama o seu servo mais confiável, e ele exige que o seu servo lhe faça uma promessa. Veja o verso 3 do capítulo 24. O servo deveria jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que ele encontraria uma esposa para Isaac. E nesse juramento, o servo deveria colocar a sua mão debaixo da coxa de Abraão. Aqui você tem um detalhe estranho. Não se sabe exatamente como era esse ritual. Não se sabe exatamente o que significa colocar a mão embaixo da coxa. Os estudiosos eles têm várias opiniões, algumas nem convém ser aqui mencionadas, mas o certo é que não se sabe exatamente que ritual era esse. O que você deve ter em mente ao ler sobre esse ritual é que o ato de colocar a mão debaixo da coxa de outra pessoa para fazer o juramento
destaca a seriedade da questão, realça a urgência que existia nisso aqui para Abraão. Por esse ritual, você pode perceber que a questão envolvia, sim, o casamento de Isaac, mas envolvia muito mais. Envolvia a continuidade da linhagem santa, a continuidade da descendência santa, a continuidade da descendência de onde, no futuro, o Messias viria. Muita coisa estava em jogo aqui. Um comentarista ele vai dizer o seguinte: a formalização altamente pessoal desse juramento por seu servo sugere que para Abraão o cumprimento do voto era tão importante quanto a própria vida. E quando você ler o capítulo 24 de Gênesis, um tema que deve saltar aos teus olhos, um tema que você deve perceber, porque esse tema é muito importante no texto, é o da providência de Deus. Olhe para o texto e repare quantas vezes a expressão "o Senhor levará a bom termo" ou uma expressão semelhante, ela vai aparecer. Observe alguns versículos. Veja primeiramente, capítulo 24, versículo de número 21. Gênesis 24, verso 21 diz assim, observe. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Veja também o que diz o verso de número 40. O verso 40 diz assim: ele me disse, o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família, pai, tomes esposa para o meu filho. Verso 42. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, e por fim, veja aí o verso de número 56. O verso 56 diz, ele porém lhes disse, não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada, permiti que eu volte ao meu Senhor. Então perceba o tema da providência de Deus, do controle de Deus, de como o Senhor, ele levou a bom termo a jornada do servo de Abraão. E o próprio Abraão, meus irmãos, ele tinha uma convicção muito forte de como o próprio Deus conduziria todo o processo. Veja aí o verso 7. No verso 7, Abraão diz o seguinte: o Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e me falou e jurou, dizendo, à tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Então, o próprio Abraão, ele tinha a convicção de que todo o processo, toda a viagem, seria controlada, seria governada, seria supervisionada pelo Senhor. Então, meus irmãos, tudo o que aconteceu aqui foi uma expressão de como o Senhor Deus, em sua providência santa, em sua providência soberana, ele conduziu a história dos seus servos. E principalmente de como Deus, ele tem o controle de toda a história. Aqui você tem um exemplo muito claro de como o Senhor Deus, ele tem o comando, ele tem o controle de toda a história da redenção. Você aprende aqui que nada, nenhuma circunstância, nenhuma pessoa pode frustrar aquilo que Deus intenta fazer. Não há absolutamente nada que seja impedimento para aquilo que o Senhor determinou realizar. Então, meus irmãos, de posse dessas informações que devem nos conduzir em nossa leitura e em nossa interpretação do capítulo, eu penso que nós podemos extrair alguns princípios importantes para a nossa vida, e eu peço que você observe primeiramente aí do verso 2 até o verso de número 9. Acompanhe a leitura agora, Gênesis 24, do verso 2
até o verso 9, diz assim: Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: Cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo: À tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Observe, meus irmãos, que depois do ritual de colocar a mão debaixo da coxa de Abraão, o servo ouve exatamente qual seria a sua missão. A missão desse servo seria encontrar uma esposa para Isaque. Abraão, então, ele vai dizer duas coisas, perceba, duas coisas que o servo não poderia fazer em hipótese alguma. A primeira, o servo não tomar uma moça cananeia como esposa para Isaque. Então, em hipótese alguma, o servo deveria pegar uma moça ali daquela terra, da terra de Canaã. Em segundo lugar, o servo também, em hipótese alguma, poderia levar Isaque para a terra dos seus familiares. Irmãos, a presença de Isaque na terra era muito importante. A presença de Isaque na terra era uma lembrança constante da promessa de Deus a respeito da terra. E para Abraão era muito importante que a moça com quem Isaque casaria não fosse da terra de Canaã. Você pode dizer, mas essa é uma ordem um tanto estranha. Afinal de contas, o fato de não poder ser uma moça da terra de Canaã apenas dificulta as coisas. Porque certamente ali, na terra de Canaã, Abraão tinha o meio mais fácil para encontrar uma esposa para Isaque. Era o meio mais fácil. Era a maneira mais fácil de arranjar um casamento para Isaque. O próprio Abraão poderia fazer essa escolha. Ele poderia, de repente, até arrumar um casamento para Isaque com alguma princesa cananeia, proprietária de muitas terras ali em Canaã. Então seria vantajoso para Abraão a junção das riquezas de Isaque com as riquezas de uma princesa cananeia, de repente ajudariam o Senhor a cumprir a sua promessa. Será mesmo? De acordo com Abraão, meus irmãos, não. Não podia ser uma moça de Canaã. Não era o meio mais fácil que deveria ser seguido. Para Abraão, meus irmãos, fidelidade a Deus importava muito. Tanto é assim que Abraão toma juramento do seu servo. Abraão sabia que os cananeus estavam debaixo da maldição de Deus. Se você voltar a sua Bíblia para o capítulo 15, Deus diz a Abraão ali, nos versículos 15 e 16, veja lá. Gênesis capítulo 15, verso 15 e verso 16 diz assim: E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. O que nós aprendemos desse texto, meus irmãos, é que a linhagem de Abraão, a linhagem da promessa, não poderia se misturar com a linhagem de Canaã, pois a linhagem de Canaã era uma linhagem maldita. A linhagem de Canaã era uma linhagem que estava debaixo da maldição de Deus.
estava destinada à morte, estava destinada à destruição. E por essa razão, a linhagem santa não poderia se misturar com ela. A linhagem destinada à vida não poderia se misturar à linhagem destinada à destruição. Outro detalhe é que Isaque era o herdeiro de toda aquela terra. Então não fazia sentido Isaque casar com alguém que, dentro em breve, seria desapossada da terra. Então não poderia ser uma moça da terra de Canaã, em hipótese alguma. E eu disse que nós podemos sim extrair alguns princípios aqui que são úteis para as nossas vidas, são úteis para os nossos casamentos, são úteis para os relacionamentos dos nossos filhos. E aqui, meus irmãos, nós podemos extrair um desses princípios muito importantes. O que nós aprendemos aqui, eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui. Casamento, você já sabe que não é um assunto trivial. Você já sabe que casamento é um assunto extremamente importante. Muito se fala sobre casamento, muito se escreve sobre casamento, muito se prega sobre casamento. E casamento, de fato, ele não apenas é importante, mas casamento é essencial. Esse texto, esses primeiros versículos de Gênesis 24, eles nos ensinam que casamento é essencial para a continuidade pactual. E eles também nos ensinam, preste atenção. Esses versículos reconhecem que um casamento errado pode destruir a fidelidade pactual. Um casamento errado pode interferir na fidelidade pactual. Um casamento errado diante de Deus pode levar à infidelidade na aliança. Então você jovem, você adolescente que está assistindo, coloque isso aí na sua cabeça. Você pai, você mãe, que está assistindo e que sabe de repente dos seus filhos namorando alguém que é incrédulo, que isso entre na sua cabeça também. Pela ação do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus faça você entender que um casamento com alguém que não pertence a Deus pode levar você a ser infiel a Deus. Um casamento com alguém que não pertence a Deus pode levar o seu filho, o filho que você instruiu nos caminhos do Senhor, um filho por quem você orou ao longo de toda a sua vida, um filho a quem você ensinou a ler, para quem você ensinou as Escrituras, um filho a quem você ensinou. Um casamento com um descrente, com uma incrédula, pode levar o seu filho a ser infiel a Deus. Na verdade, um casamento assim já é infidelidade a Deus. Um casamento assim já é infidelidade ao Senhor, porque vai contra a palavra dele. Vai contra a palavra do Senhor. Um detalhe ao qual nós devemos estar atentos, meus irmãos, é que Israel recebeu esse livro de Gênesis. Esta narrativa foi escrita primeiramente para a nação de Israel, para ensinar o povo de Israel a confiar na providência de Deus. Esse mesmo povo, no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, nos versículos 3 e 4, esse mesmo povo ouviu o Senhor dizer, você pode abrir a sua Bíblia lá, Deuteronômio capítulo 7, verso 3, verso 4. O povo de Israel ouviu o Senhor dizer o seguinte: nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Então, meus irmãos, por favor, percebam. Por favor, entendam. Casamento é muito importante no pacto feito com o Senhor Deus. De fato, casamentos no Senhor,
Casamentos entre crentes, casamentos entre cristãos são essenciais para a continuidade da fidelidade da aliança com o Senhor Deus. E esse tema ele também aparece no Novo Testamento. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, no verso 39, o apóstolo Paulo vai dizer que a mulher está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele vive. Porém, se o marido morrer, a mulher está livre para casar com quem quiser. Mas aí Paulo vai dizer, contanto que no Senhor. Ela está livre para casar com quem quiser, mas no Senhor. Então, jovem, adolescente, entendam. Se vocês estão ligados a Cristo através da aliança, se vocês têm um pacto com o Senhor Jesus Cristo, vocês devem casar apenas com quem também faz parte dessa aliança. Vocês devem casar apenas com quem faz parte do povo da aliança. Aí você vai dizer, e se não houver ninguém? E se para mim não houver nenhuma Rebeca? E se na providência de Deus, nenhuma moça crente, nenhuma moça cristã cruzar o meu caminho para tornar-se a minha esposa? Morra solteiro, mas morra fiel a Deus. Isso é preferível a você ser infiel ao Senhor, contraindo matrimônio com quem não é da aliança, com quem é inimigo dele. E se não aparecer ninguém no meu caminho? E se eu ficar solteiro a vida toda? Permitam-me, irmãos, compartilhar com vocês uma pequena história sobre um pastor presbiteriano. Um pastor americano chamado John Gresham Machen. Machen foi um dos grandes, um dos mais fiéis pastores presbiterianos no início do século XX. Ele foi um dos grandes campeões da ortodoxia reformada, foi um dos servos de Deus que lutou de modo incansável contra o liberalismo teológico que estava afetando os seminários ali nos Estados Unidos. Machen morreu solteiro. Ele nunca casou. Mas os biógrafos de Machen, meus irmãos, eles vão dizer que Machen amou uma moça profundamente. Ele morreu solteiro, ele nunca casou, mas ele amou uma moça profundamente. Ele descrevia essa moça com 3 palavras. Ele dizia que ela era inteligente, ela era bonita e ela era delicada. Essa é uma combinação importante. Uma moça bela, inteligente e delicada. Machen e essa moça, ela se chamava Mildred Stearns. Eles eram muito devotados, eles eram muito apegados um ao outro. Mas o relacionamento ele nunca se concretizou em casamento. Na verdade, o relacionamento ele se rompeu. O relacionamento ele acabou. E por quê? Porque porque a moça, ela negava a doutrina da Trindade. Mildred, ela era uma unitariana. Por unitariana, nós queremos dizer uma pessoa que negava a doutrina da Trindade. Ela não cria na Trindade, ela negava essa doutrina. Mas ela amava muito a Machen. E ela chegou a fazer um esforço para crer na doutrina da Trindade. Mas ela disse que era uma doutrina que não entrava na sua cabeça. Não havia como crer nessa doutrina. E Machen, meus irmãos, de sua parte, ele não podia pensar, era inconcebível para ele unir a sua vida a alguém que não podia compartilhar algo básico da sua fé. Era impensável para ele casar com uma mulher que negava uma doutrina que é fundamental, que é basilar na fé cristã. Ele a amava muito, mas não ao ponto de negar a doutrina da Trindade. Não a ponto de negar a Deus.
E assim, o relacionamento chegou ao fim. Isso certamente foi difícil para ele. Ele jamais causou. O grande desejo dele não era casar. O grande desejo dele era permanecer fiel a Deus. Irmãos, fidelidade ao pacto, fidelidade a Deus, algumas vezes pode requerer esse tipo de atitude. Então, jovem, entenda que casamento é importante, entenda que casamento importa, e o tipo errado de casamento pode sabotar a tua fidelidade a Deus. Eu quero instar você, então, a fugir desse tipo de relacionamento. Eu quero encorajar você a ser fiel a Deus. E eu também quero dirigir uma palavra de exortação a todos os pais, a todas as mães que estão assistindo, mas principalmente aos homens, principalmente aos chefes de família, aos pais. Eu quero dizer a você, pai, que por vocação divina, uma vocação que é intransferível, eu quero dizer que você é o responsável pelo teu lar. Você é o cabeça do teu lar, o sacerdote do teu lar. Você é o mordomo de todas as dádivas que o Senhor Deus te concedeu. Obviamente, isso inclui os teus filhos e as tuas filhas. Os teus filhos e as tuas filhas foram dados a você como herança do Senhor. Então você é mordomo diante de Deus, você é responsável pela vida espiritual do seu filho. Eu quero então, pai, que você perceba. Eu quero que você atente para como a vida espiritual dos teus filhos está ligada. Está diretamente ligada aos seus relacionamentos. Quantos jovens já tiveram a sua fé abalada, já tiveram o seu relacionamento com o Senhor abalado por conta de maus relacionamentos? Percebam como, de acordo com a Sagrada Escritura, o casamento pode ter sérias consequências para a devoção a Deus. E na pessoa de Abraão, pai, você tem alguém com grande preocupação sobre o tipo de mulher com quem o seu filho casaria. Em Abraão você tem alguém, você tem um pai imensamente preocupado com aquela que seria a esposa do seu filho. E ele age de modo decisivo para garantir que a mulher de Isaque seria alguém de fé. E eu digo isso, meus irmãos, porque apenas uma mulher de fé, apenas uma mulher em cujo coração o Senhor estivesse agindo, seria capaz de largar a sua terra, de largar a sua parentela, de sair da casa da sua mãe para ir para uma terra distante e casar com um homem desconhecido. Abraão sabe, ele tem certeza que a mesma obra que o Senhor fez em seu coração, para que ele saísse da sua terra, para que ele saísse da sua parentela, o Senhor também faria essa obra no coração daquela que seria a futura esposa de Isaque. Então, pai, zele por essa área da vida dos teus filhos. Pai, não permita que a tua filha namore e case com um incrédulo. Não permita que o teu filho namore e tome como esposa uma mulher cananeia, uma mulher do mundo, uma filha de Satanás. Isso tem resultados terríveis. E infelizmente são muitos os pais crentes, são muitas também as mães crentes que não veem nenhuma dificuldade, não veem nenhum problema em que os seus filhos se relacionem intimamente com pessoas que são inimigas da fé, pessoas que são inimigas da cruz de Cristo. Deus quer fidelidade também tua, pai. Voltando ao nosso texto, aí do verso 10 até o verso 61, nós temos uma longa narrativa cobrindo a viagem do servo, a oração que o servo fez a Deus, o encontro com Rebeca, a maneira como Deus respondeu à oração do servo de Abraão, o encontro dele com os familiares de Rebeca,
a maneira como ele repete, como ele reconta tudo o que aconteceu a Labão e a mãe de Rebeca, até o momento em que ele e Rebeca voltam para a terra de Canaã. Eu quero apenas fazer algumas observações rápidas sobre esse longo trecho. E essas observações, elas se concentram na oração que o servo de Abraão faz ao Senhor, quando ele apresenta a Deus o que ele buscava exatamente. Qual era o tipo de mulher, qual era o tipo de noiva que esse homem estava buscando para Isaac. Olhe aí para o verso 14 e veja que tipo de mulher ele estava buscando como esposa para Isaac. Verso 14 diz assim: dá-me, pois, a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba. E ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. Seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Irmãos, vejam a oração feita por esse homem. Percebam o que ele pede. Ele não pede por beleza. Ele não pede por beleza. Ele não ora aqui pedindo por formosura. Ele não pede por riqueza. Ele não pede por alguém nascido em uma família rica ou por qualquer outra coisa que seja atrativa aos olhos do mundo. Ele ora a Deus por caráter. Ele pede a Deus por uma moça de caráter. Ele suplica ao Senhor por uma moça bela interiormente. Uma moça que demonstre possuir em seu coração bondade para com um forasteiro e os seus animais. Meus irmãos, ele não está pedindo pouca coisa. Na verdade, ele pede aqui por um grande teste. Que jovem, que moça se ofereceria para descer as escadas até a fonte e tirar água suficiente para 10 camelos sedentos? Essa prova exaustiva, meus irmãos, indicaria não apenas a moça certa, mas ela também revelaria um pouco do seu caráter. Isso revelaria que se tratava de uma moça afável, hospitaleira, uma moça que não temia o trabalho árduo. E quando você lê o texto, você vê que Deus, em sua bondade, ele atendeu de maneira exata, ele atendeu de maneira precisa o pedido do servo de Abraão. Na verdade, o Senhor fez até mais. Porque Rebeca não apenas deu água ao homem e os seus camelos, mas Rebeca até ofereceu a sua casa para que ali o homem se hospedasse com os seus animais. Irmãos, o Senhor fez muito mais, pois até aquilo que não foi pedido pelo servo de Abraão, Deus fez. Além de amável, além de bom caráter, além de dada ao trabalho, além de hospitaleira, veja o verso 16, Rebeca também era bonita. Rebeca era bela. Veja o verso 16. O verso 16 diz que ela era formosa, de boa aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Um destaque que a gente precisa fazer, irmãos, ao que a gente precisa entender a respeito da narrativa hebraica é o seguinte. Pessoal que gosta de ler romances, né, ficção, em nossos dias, percebe que os autores normalmente eles vão fazer uma longa caracterização dos personagens. Então, quando você lê, por exemplo, no Silmarillion a respeito de Beren e Lúthien, você vê a longa descrição que Tolkien faz desses personagens, como ele descreve Túrin Turambar, o seu elmo, a sua bravura. Então, na nossa narrativa, na narrativa ocidental, os autores eles costumam fazer uma longa descrição do personagem. Tá? Fulano, ele era assim, ele tinha tal porte, o cabelo era dessa forma, se vestia desse jeito. Na narrativa hebraica, isso não é feito sempre. Na narrativa hebraica, o autor ele não tinha o costume de descrever todos os personagens. Isso é raro. Qual é a importância disso? Quando você se deparar a um personagem e o autor gastar tempo descrevendo o personagem, isso é importante. No caso de Rebeca, perceba que Moisés faz questão de descrever Rebeca como uma moça. Verso 16, formosa, de boa aparência. E aí eu repito algo que uma vez eu ouvi o meu pastor dizer.
Quando a Bíblia ela destaca que uma pessoa era bonita, é porque era bonita mesmo. É porque tratava-se de uma pessoa belíssima. Porque isso aqui é incomum. Não é toda moça que vai ser descrita assim na Bíblia. Então aqui você tem alguém que, além de ter caráter, além de uma moça amável, dada ao trabalho, você tem aqui uma moça extremamente bela. E quando os familiares de Rebeca ouvem a história contada pelo servo, a única reação é reconhecer que de fato Deus agiu, que de fato Deus conduziu todos os acontecimentos ali. O verso 50, observe, diz assim: Então responderam Labão e Betuel: Isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Meus irmãos, tudo isso aqui é extraordinário. Quanto a tudo isso, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a maneira como Deus usou esse homem, para a maneira como Deus usou esse servo de Abraão, para colocar em execução o seu plano redentivo. Como Deus usou esse homem desconhecido para que a linhagem santa tivesse continuidade. O texto não menciona o nome desse homem. Esse servo de Abraão não tem o seu nome mencionado. Nós não sabemos quem era ele. Algumas pessoas imaginam que de repente poderia ser Eliezer, o Damasceno, um servo que Abraão menciona pelo nome em Gênesis 15. Mas nós não sabemos com certeza. Aqui no capítulo 24, o autor silencia quanto ao seu nome. E eu creio que esse silêncio, meus irmãos, é intencional. Eu acredito que há silêncio quanto ao nome do servo para que todos nós enxerguemos com mais clareza a mão de Deus. A mão de Deus cumprindo todas as coisas. A mão de Deus realizando, ordenando todos os acontecimentos para que Rebeca, uma ancestral do Senhor Jesus Cristo, finalmente entrasse em cena na história da redenção. O nome do servo é omitido para que toda a glória seja dada a Deus. Irmãos, percebam como Deus age. Ele não usa apenas pessoas famosas. Ele não usa apenas pessoas importantes aos olhos do mundo. Muitas vezes ele usa pessoas desconhecidas, pessoas anônimas, pessoas ordinárias, para cumprir os seus objetivos, para realizar a sua obra, para nos abençoar. O nosso Deus não é dependente de pessoas famosas. O nosso Deus, meus irmãos, ele não depende de ninguém. Ele a si mesmo se basta. Eu quero chamar a tua atenção agora para o trecho final do capítulo 24, o ponto alto da narrativa, o ponto alto da história. Então vá agora para o trecho do verso 62 até o verso 67, diz assim: é o momento do encontro. É o momento em que os noivos, os amantes, eles finalmente se encontram. Veja que história bonita. Do verso 62 ao verso 67 diz assim: Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-la-Airoi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaque, apeou do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Meus irmãos, Rebeca é consultada pela sua família, e ela se revela uma mulher decidida. Ela decide, ela aceita ir para a terra de Canaã, uma terra que ela não conhecia, a fim de se tornar a esposa de um homem que ela também não conhecia. Irmãos, isso é fé. E para uma terra que não conhecia, casar-se com um homem que ela também não conhecia. Isso é fé. Isso é
ação da graça de Deus no coração de Rebeca. Ela recebe a bênção da sua família e parte. Veja no verso 60 a bênção que é dada a Rebeca. O verso 60 diz: abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Essa bênção, meus irmãos, ela é muito interessante. Essa bênção, ela é recebida por Abraão, ela é repassada a Isaac, e você vê que Isaac e Rebeca, tá, são possuidores das mesmas bênçãos. Abraão repassou essa bênção para Isaac no capítulo 22, ali no verso 17. Então, os dois possuem a mesma bênção da parte de Deus. E da Mesopotâmia até a terra de Canaã, a viagem durou cerca de um mês. Um mês para ir e um mês para voltar. Mas, irmãos, agora os nossos olhos se voltam para Isaac. Até essa altura do capítulo, Isaac ainda não havia aparecido na narrativa. Só que agora Moisés o insere e os nossos olhos se movem mais uma vez da Mesopotâmia para a terra de Canaã. E depois de todos os acontecimentos, uma pergunta que surge é: será que Isaac vai aceitar Rebeca? Será que Isaac vai amar Rebeca? Será que ele vai recebê-la como esposa? O que vai acontecer? Vejam a beleza de como Deus age. Percebam, meus irmãos, a beleza na história, na maneira como o Senhor Deus age. Moisés diz que Isaac habitava na terra do Neguebe. E numa determinada tarde, de acordo com o verso 63, Isaac saiu para meditar no campo. Essa pequena informação, ela nos diz muita coisa a respeito de Isaac, do caráter de Isaac, do zelo pelo seu relacionamento com o Senhor Deus. Ele estava retirado para o campo com o objetivo de meditar. Então que você tem um homem crente, um homem piedoso. E o texto não nos diz qual era o assunto da meditação de Isaac. O texto não nos diz o que era que ocupava a mente de Isaac nesse momento. Alguns comentaristas vão sugerir que provavelmente Isaac estava orando pelo sucesso da missão do servo de seu pai. Então Isaac estaria provavelmente aqui orando pelo sucesso dessa questão pendente. Ele estava meditando sobre o que era adequado para incentivar a sua esperança em Deus nessa questão. Se era ou não a respeito dessa missão, nós não sabemos, mas o certo é que Isaac, aqui, ele está desfrutando de um momento a sós com o Senhor Deus. E a longa viagem da Mesopotâmia para a terra de Canaã, irmãos, certamente também deu muito tempo para que Rebeca pensasse a respeito do homem que estava ali esperando por ela. E em um mês de viagem, certamente, aquele homem, o servo, certamente ele havia contado muitas histórias sobre Isaac, né, sobre como era Isaac. Certamente Rebeca ouviu muita coisa ao longo de um mês. E certamente as histórias que Rebeca ouviu devem ter aumentado em seu coração a expectativa quanto ao grande encontro. Acompanhem agora, irmãos, a cadência do texto. Tentem imaginar a beleza no encontro de Isaac e Rebeca. Do verso 63 até o verso 65. Veja aí, diz assim: erguendo os olhos viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos. Vejam, os dois se olham. Também Rebeca levantou os olhos e vendo Isaac, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Vejam, irmãos, erguendo Isaac os olhos, ele a viu. Ao mesmo tempo, Rebeca também levantou os seus olhos e viu aquele homem. Isaac já sabia que era o seu servo retornando, mas Rebeca pergunta quem era aquele homem, e ela ouve: é Isaac, é o meu senhor. Irmãos, esse é o grande momento quando os olhos se erguem, quando os olhos se levantam, quando os olhos veem um ao outro. E é certo que Rebeca vinha embelezada, é certo que Rebeca vinha adornada, certamente ela usava um dos vestidos, ela usava das joias que Abraão havia enviado através do servo.
E Isaac olha, ele contempla aquela bela mulher, adornada com belos vestidos, adornada com ouro. E quando Rebeca ouve que aquele homem era Isaac, o seu noivo, ela faz algo interessante. Veja o versículo 65, a parte B. Então tomou ela o véu e se cobriu. Esse não é qualquer véu. Esse é o véu da noiva. Esse véu que ela passa a usar é o véu de noiva. E quando Isaac viu aquela mulher colocando esse véu, certamente ele deve ter pensado: é ela. É ela. O servo dá um relatório a Isaac de todos os acontecimentos. O servo diz a Isaac sobre como sobre como o Senhor levou a bom termo aquela viagem. E veja como é que Isaac reage no verso 67. Veja a reação de Isaac. Isaac conduziu até a terra de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. O casamento aqui, meus irmãos, foi sem demora. Foi sem demora. Sem essa de conhecer um ao outro, eles se conheceriam juntos, eles se conheceriam no casamento, e o texto é bem claro quando diz que ele a amou. Foi instantâneo. Ele amou a sua esposa. É maravilhosa essa informação dada por Moisés. Isaac amou Rebeca. E essa informação sobre o amor de Isaac por Rebeca, meus irmãos, se torna ainda mais interessante quando você vê o final do versículo 67, que diz assim: ele a amou, assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Isaac ainda se encontrava profundamente ferido. Ele ainda se encontrava enlutado pelo falecimento de sua mãe. Ele amara muito a sua mãe. Mas agora ela se encontrava morta e sepultada. Isso nos mostra o laço íntimo, o laço de amor que existiu entre Isaac e Sara. E o que Deus fez? Deus deu a Isaac alguém para amar. Deus deu a Isaac uma esposa. Deus deu a Isaac Rebeca. E Deus deu a ele alguém para amá-lo de volta. Deus deu Rebeca a Isaac para que o vazio que se encontrava em seu peito, para que o rombo que se encontrava em seu coração fosse sarado. Eu concluo, meus irmãos. Eu concluo retornando para o que eu afirmei na introdução. Esta narrativa de Gênesis 24, ela nos dá alguns bons insights, alguns bons conselhos sobre casamento, sobre como escolher alguém para casar, mas eu disse que essa passagem, primariamente, ela não é sobre casamento. Não é um texto sobre casamento em primeiro lugar. Essa passagem é uma passagem sobre Jesus Cristo. É tudo sobre Jesus aqui, meus irmãos. Como é que nós podemos enxergar o nosso amado? Como é que nós podemos enxergar o Senhor Jesus Cristo aqui? Primeiramente, lembremos, irmãos, que quem primeiro ouviu essa história foi o povo de Israel. Israel deveria saber que a sua existência estava em jogo. Porque se Isaac tivesse desposado uma princesa cananeia, não teria havido Israel. Se Deus não tivesse guiado o servo até Rebeca, não teria havido Israel. Se Rebeca tivesse se recusado a partir, também não teria havido Israel. Aqui, a nação de Israel está aprendendo sobre como Deus agiu por meio de todas as deliberações humanas, sobre como Deus agiu através de todos os argumentos convincentes do servo de Abraão, preparando todas as coisas para continuar a linhagem de Abraão e assim dar origem ao povo amado, o povo de Israel. Aqui nós também podemos ver o Senhor Deus preocupado com a continuação da linhagem da mulher, de Gênesis capítulo 3, verso 15. Nós também podemos ver aqui o Senhor preocupado com a continuação da linhagem santa. Irmãos, aqui nós vemos Deus providenciando Rebeca.
E séculos depois, o Senhor, ele agiu providencialmente na vida de outra jovem mulher, para fazer avançar também a semente santa. Ele agiu na vida de uma mulher chamada Maria. E se você abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo de número 2, no verso de número 26 e 28, abra lá. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Perdoe-me, meus irmãos, capítulo 1, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Observe aí, do verso 26 ao verso 28, primeiramente. O texto diz assim: No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Olha agora do verso 31 ao verso 33 aí do capítulo 1. O anjo diz assim: Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Por que eu faço a ligação com essa narrativa de Lucas capítulo 1, meus irmãos? Porque você deve lembrar que em Gênesis 24, quando Rebeca ouviu tudo que o servo de Abraão tinha a dizer, a resposta dela foi: eu irei. A resposta de Rebeca foi: sim, eu irei. E aqui nessa narrativa de Lucas capítulo 1, no verso 38, a resposta de Maria foi: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. O que eu quero destacar para você, meu amado irmão, é que da mesma forma como essa história encorajou o povo de Israel a confiar a sua existência ao cuidado providencial do Senhor, ela também nos encoraja a enxergarmos a nossa existência como igreja, como resultado da ação providencial do Senhor Deus, cuidando de todos os detalhes, para que Cristo Jesus, o descendente de Abraão, o descendente de Isaque, o filho de Davi, ele viesse ao mundo a fim de nos resgatar na cruz do Calvário, por meio da sua morte, por meio do seu sacrifício perfeito. Meus irmãos, certamente hoje existem muitas questões, muitos problemas aos quais a igreja precisa se defrontar. Mas aqui nós aprendemos que Jesus Cristo, em sua providência, ele vai conduzir todas as coisas. Ele vai conduzir tudo de modo que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a sua igreja. Essa história nos ensina mais uma vez sobre como Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todos os assuntos relacionados ao seu reino. Deus está no controle de todas as coisas relacionadas à vida de cada um de nós. Um pastor chamado Dale Ralph Davis, pregando nesse texto, ele vai dizer: o Senhor Yahvé é o Deus do grande plano, mas ele também é o Deus da necessidade individual. O que eu quero que você entenda é que não importa qual seja a aflição enfrentada pela igreja hoje, não importa qual seja a questão que nós estamos enfrentando no dia de hoje, não importa qual seja a aflição que você individualmente, assim como Isaque, esteja enfrentando, você é encorajado a entregar confiantemente a continuação da existência da igreja e da tua vida ao cuidado providencial do Senhor. Então confie em Deus. Sinta-se encorajado por esta narrativa a confiar no Senhor em toda e qualquer situação. Sara estava morta. Abraão morreria dentro de pouco tempo. Isaque ainda não havia casado. Mas Deus, ele estava no trono, reinando, conduzindo todas as coisas. Há uma pandemia hoje. Nós temos de lidar com enfermidades, temos de lidar com uma crise econômica, temos de lidar com escassez de dinheiro, temos de lidar com luto.
Mas Deus está assentado no seu trono e Ele conduz a história da sua igreja e Ele conduz a história de cada um dos seus filhos. Em segundo lugar, meus irmãos, eu quero que você perceba o enredo maravilhoso dessa história. Aqui em Gênesis 24, você tem a história de um pai que envia o seu servo para preparar uma noiva para o seu filho amado. Não poderia ser qualquer noiva. Não poderia ser a filha do pecado. Era preciso que fosse alguém diferente. E você vê que o servo que foi enviado, ele encontra a noiva, ele prepara a noiva e ele leva a noiva ao encontro do filho. E quando os dois se encontram, há gozo, há deleite, há prazer. Quando os dois se encontram, há amor. Tão logo os dois se encontram, acontece o casamento, tem lugar as bodas do filho daquele pai. Eu quero que você pare agora por um instante e pense: esse enredo não é exatamente o mesmo enredo da nossa história? Esse enredo não é exatamente o mesmo enredo da grande história da salvação? Não é exatamente a mesma coisa que Deus o Pai está fazendo com o seu Filho Jesus Cristo? A maneira como o servo agiu em relação a Rebeca, dando-lhe tantos presentes, enchendo-lhe de tantas dádivas, não é exatamente a mesma coisa que hoje o Espírito Santo está fazendo com a igreja? Ora, meus irmãos, todos os presentes que Rebeca enviou, todos os presentes que Rebeca recebeu foram presentes enviados pelo pai. Foram presentes enviados por Abraão, foram dons enviados pelo pai do filho. E certamente aqueles presentes faziam parte da riqueza de Isaac, eles faziam parte da riqueza do filho. Não é exatamente a mesma coisa que acontece com a igreja hoje? Da mesma forma, os dons com os quais a igreja está sendo adornada, os dons com os quais a igreja está sendo embelezada no presente, eles pertencem ao Senhor Deus. E tudo isso faz parte da riqueza conquistada pelo Filho, o Senhor Jesus Cristo. Todos esses dons, toda essa riqueza é dele. E assim como Rebeca foi conduzida até Isaque a mandado de Abraão, da mesma forma, a igreja está sendo conduzida ao Filho Jesus Cristo a mandado de Deus o Pai. Você pode ver isso em Apocalipse, capítulo 21, verso 2, quando o apóstolo João diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Irmãos, assim como aquela noiva foi dada pelo pai a Isaque, assim, nós também somos dados a Jesus Cristo pelo seu amorável Pai. Em diversas ocasiões, Jesus falou dos seus discípulos como aqueles que pertencem ao Pai e que lhes foram dados pelo Pai. João 17, verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Pensemos também, meus irmãos, no deleite, que Isaque sentiu ao ver a sua noiva. E você deve lembrar, então, de que Jesus, de acordo com o profeta Isaías, no capítulo 53, no verso 11, ele é aquele de quem se diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meus irmãos, eu fico a imaginar o deleite, eu fico a imaginar a felicidade, não só a nossa felicidade, não só a nossa alegria, o nosso deleite, quando nós virmos o Senhor Jesus Cristo. Isso é certo. Mas eu fico a imaginar, irmãos, o deleite, a felicidade que estará estampada na face do nosso noivo, na face do Senhor Jesus, quando finalmente nos encontrarmos com Ele no porvir.
Eu fico tentando imaginar o deleite, a alegria na face do Cordeiro de Deus ao ver a sua noiva, ao ver a sua igreja preparada e adornada para ele. E por fim, eu quero que você pense no amor de Isaac por Rebeca. Isaac a viu e a amou. Isaac se deliciou nela. O que as Escrituras nos dizem a respeito do Senhor Jesus Cristo e o seu deleite pela igreja? Isaías capítulo 62, versículos 4 e 5, esse texto diz assim: nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará, porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Essa não é uma história sobre Isaac e Rebeca. Essa é uma história sobre Jesus e a igreja. O que nós podemos dizer depois de tudo isso, meus irmãos? O que poderemos dar ao Senhor em retribuição? O que poderemos dar ao Senhor como expressão da nossa profunda gratidão pelo seu amor pactual? Nós podemos dar a Ele o louvor, a adoração. E por isso eu quero, meus irmãos, para que vocês abram os seus inários no hino 260 e já partindo para o final da nossa devocional, eu quero convidá-los a abrirem os seus inários no hino 260, o hino intitulado Amor que Vence. Vamos cantar a respeito do amor do Senhor, vamos cantar a respeito do amor de Cristo pela sua igreja. Hino 260, o hino Amor que Vence. Amor sublime que perduras, que em tua graça me seguras, cercando-me de mil venturas. Aceita agora, ó Salvador, o meu humilde amor. Amém. Meus irmãos, vamos já encerrar a nossa devocional. Foi basicamente o tempo de um culto, né? De um culto mesmo presencial. Oremos, irmãos, para que o Senhor nos permita retomarmos os nossos cultos, retomarmos os nossos ajuntamentos solenes, não apenas nós, mas todas as igrejas de Cristo em nosso país. Que o Senhor nos permita, que o Senhor abençoe o seu povo, para que o seu povo volte a prestar-lhe culto solene, público, no dia do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós te agradecemos pela tua palavra e como é maravilhoso, Senhor, lermos a respeito do amor pactual, do teu amor pelo teu povo, do teu amor pela tua igreja, do amor de teu Filho Jesus. Pai amado, ajuda-nos a retribuirmos esse amor com uma vida de piedade, uma vida de seriedade, uma vida de dedicação ao teu santo nome e cumprindo a obra que o Senhor nos deu para fazermos, ó Pai. Em nome de Jesus, ajude-nos, ó Pai, a continuarmos meditando, pensando, refletindo a respeito do que este texto maravilhoso nos ensina. Em nome de Cristo, nós também pedimos por todos os nossos irmãos, por todas as pessoas que nós amamos, nossos familiares que estão enfermos, que estão, ó Deus, vitimados pela Covid-19 em seus leitos, que estão, ó Deus, sofrendo nesse momento também pelo luto. Que o Senhor, ó Deus, restaure a saúde dos teus servos e que o Senhor também console e conforte o coração enlutado. Em nome de Jesus, ó Deus, que essa praga destruidora, que esta peste ceifadora
ela seja extirpada do nosso meio. Arranque-a, Senhor, do nosso meio. Arranque-a, Senhor, do nosso país. Arranque-a, Senhor, deste mundo criado pelo Senhor, deste mundo que, apesar de caído, ainda é alvo da tua bondade. Estenda a tua mão sobre a tua igreja, sobre os irmãos da igreja presbiteriana do Cruzeiro do Anil, ó Deus, para abençoá-los. Seja com aqueles, ó Deus, que estão acompanhando a devocional, que o Senhor, ó Deus, sustente a sua fé, que o Senhor, ó Deus, anime-lhes o coração, que o Senhor, ó Deus, encha o seu coração de esperança. Em nome de Jesus é que nós choramos. Em nome de Jesus, ó Deus, é que nós te suplicamos hoje e eternamente. Amém. Meus amados irmãos, boa noite na paz do Senhor. Que o Senhor vos conceda um descanso restaurador e que em tudo o Senhor seja glorificado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.